Olá, estamos aqui começando aqui mais uma conversa. Quem acompanha aqui o nosso canal e as mídias Contra Poder e outros canais alternativos que divulgam nossos vídeos, sabem que o objetivo é sempre trazer temas, convidadas e convidados aqui para debater o Brasil, o mundo, questões fundamentais e aprofundar esse debate para qualificar o debate público aqui no Brasil. Quem já acompanha nosso trabalho pode aí se inscrever nos canais e também compartilhar esse vídeo aqui nas mídias sociais, que isso é muito importante. Bom, hoje nós estamos aqui com uma pessoa mais que especial, né? Nós estamos aqui com a Maria Lúcia Fatorelli, né? Ela dispensaria aqui apresentações, ela é reconhecida não só nacionalmente, mas como internacionalmente, no debate e na luta aí da questão da dívida pública. A Maria Lúcia, ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e compõe também a Comissão Brasileira Justiça e Paz, que é um organismo da CNBB. A ideia nossa hoje aqui é aprofundar alguns debates tanto do campo econômico, do campo político e do campo social. Vou começar aqui já deixando uma pergunta aqui para Maria Lúcia. Maria Lúcia, o Brasil ele vive hoje uma grave crise. É uma crise que ela é econômica, ela é política, ela é social. E a pandemia, ela agravou essa crise. E durante essa crise, nós observamos uma coisa que é muito recorrente na nossa história, que a vida e a dignidade do povo fica em segundo lugar. Os bancos, o grande capital, ele fica em primeiro plano. Nesse contexto dessa grave crise e desses ataques, como que nós podemos enxergar hoje a importância da temática da dívida pública? Já agradeço já de antemão. Eu que agradeço, caro Gilson Amaro. Na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos que estão por trás aqui desse importante canal que surge em ótima hora, né? Hora que a gente precisa de espaço realmente para debater, para levar informações para a sociedade. Quero deixar um abraço grande aqui para todos que constroem esse canal. Pois bem, você pontuou muito bem. Estamos numa crise que não é de hoje, né? Ninguém pode se esquecer de que em 2015 e 2016, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto do país, encolheu cerca de 7%. E de lá para cá ficou patinando, crescendo quase nada. E agora, em 2020, diante da pandemia, tivemos outro baque no PIB de cerca de 4,5%. Ainda é previsão, né? Ainda não saiu o dado oficial. Pois bem, essa crise que não é de hoje, né, e que aprofundou de 2015 para cá, ela tem várias razões, né, de várias conotações. Porém, na área econômico-financeira, é que ela foi mais visível, e principalmente porque lá em 2015 nós não tínhamos nenhum daqueles fatores que produzem crise no capitalismo. Nós não tivemos aqui lá em 2015 quebra de bancos, que foi o que provocou a crise em 2008 lá nos Estados Unidos e a partir de 2010 na Europa. Os bancos é que estavam ameaçados de quebra por conta daquelas farras dos derivativos e tudo aquilo. Aqui, os bancos não enfrentavam crise, pelo contrário, aqui lucrando como nunca. Nós não tivemos quebra de safra, não tivemos pandemia lá em 2015, não tinha nada que impedisse a população de trabalhar, não tivemos guerra também, graças a Deus. Então, o que provocou aquela queda do PIB brutal de cerca de 7%? Nós analisamos, nós passamos a estudar e naquele momento, nós já identificamos operações operadas pelo Banco Central que estavam produzindo aquela crise. Nós chegamos a publicar em janeiro de 2016, antes do golpe contra a presidenta Dilma. Nós publicamos um artigo, saiu na Gazeta do Povo, está também na página da Auditoria Cidadã. O Banco Central está suicidando o Brasil. Foi o nome do artigo. Porque, através de uma operação, o Banco Central enxugava, na época, R$ 1 trilhão da sobra de caixa dos bancos.
Isso chegou a 1 trilhão e 700 agora em 2020, mas lá em final de 2015, início de 2016, era 1 trilhão. Naquela época, a taxa básica de juros estava em 14,26%, 14,25%. Ficou naquele patamar mais de um ano. E essa operação, uma operação só, é capaz de abarrar a economia, porque ela gera uma escassez de moeda brutal, porque o dinheiro que está na sobra de caixa dos bancos, que deveria retornar à sociedade por meio de empréstimos a juros baixos, para que as empresas tenham acesso a capital de giro, possam produzir mais, contratar mais, para que as famílias possam ter acesso a crédito, resolver seus problemas e até realizar seus sonhos, né? Por que não? O sonho da casa própria, de trocar um carro, etc. O que também movimenta a economia. Não. O que acontece aqui no Brasil? Esse dinheiro que devia estar sendo emprestado à população a juro baixo, fica retido no Banco Central, esterilizado, rendendo juros só para os bancos. Essa operação, ela provoca danos econômicos, porque ao esterilizar o dinheiro no Banco Central, gera uma escassez de moeda para a economia, e os bancos só emprestam a juros extorsivos, empurrando as empresas para a falência, empurrando as famílias para o desespero e amarrando tudo. Gera danos financeiros, porque de onde sai o dinheiro para remunerar essa sobra de caixa dos bancos? Sai do orçamento público. O dinheiro deixa de ir para a saúde, para a educação, para assistência, investimentos, porque, em vez disso, vai remunerar a sobra de caixa dos bancos. E gera também essa operação, então, problemas econômicos com alta de juro, problemas financeiros com rombo ao orçamento e problemas fiscais, com a utilização da dívida pública como desculpa, como justificativa para pagar essa remuneração aos bancos, porque não há previsão legal para essa remuneração aos bancos. Isso está agora num projeto de lei recente, PL 3877, 2020, que ainda não foi aprovado. Tá? Então, olha só, uma operação só provoca todo esse desarranjo econômico, provoca crise, aprofunda a crise, amarra a economia. Essa é apenas uma operação. Diante dos 20 anos de estudo da dívida pública, nós detectamos vários mecanismos. Vários mecanismos que geram dívida, que multiplicam a dívida por ela mesma, que maqueiam os dados. Por exemplo, o dado dos juros, que é oficialmente informado no CIAF, Sistema de Contabilidade Pública, é muito menor do que o valor do juro que nós efetivamente despendemos todo ano. Nós descobrimos e documentamos desde a CPI que uma grande parte do juro é maquiada, contabilizada, registrada, como se fosse a amortização. E assim são vários mecanismos. E aí, a dívida que cresce dessa forma, depois que ela já está gigante, por conta desses mecanismos abusivos, ilegais, por conta dos juros extorsivos e tudo mais, a dívida fica gigante. E aí, o que acontece com a dívida gigante? Ela é a desculpa para as privatizações insanas do nosso patrimônio público, para sucessivas contrarreformas. Todas as reformas que cortam direitos sociais têm como justificativa a chamada dívida pública. Perfeito. Como agora a gente está enfrentando a PEC 186, que quer acabar com os direitos sociais, a PEC 32, que quer acabar com a estrutura do Estado, todas têm como justificativa reservar mais dinheiro para pagar a dívida. Ótimo. Maria Lúcia, então, eu quero... De tudo. Sim. Não, é muito importante a sua colocação. Eu quero aprofundar aonde você parou mesmo. Você fez uma boa análise aí do processo aí da dívida, brilhante análise. E eu queria falar um pouco mais desse conteúdo político, né? Porque hoje nós temos um governo de extrema-direita, um governo reacionário, que junto com amplos setores do Congresso Nacional, ele tem desencadeado uma agenda, vamos dizer assim, uma agenda de ataques,
brutais. Então, nós temos aí essa PEC, que é chamada PEC emergencial, inclusive, com uma chantagem de liberar o auxílio emergencial tão necessário só quando o desmonte de direitos for conquistado pelo governo. Então, isso é uma chantagem contra o povo, isso é um absurdo. E nós temos também a reforma da Previdência. Nós tivemos recentemente a questão da autonomia do Banco Central, tem um debate aí de contas em dólar. Nós temos uma agenda que é uma agenda muito terrível, e você colocou bem que o substrato dessa agenda está no debate da dívida, mas eu queria que você analisasse para a gente um pouco esse processo em marcha. Qual que é o processo em marcha no Brasil hoje? Qual que é a agenda que amplos setores do Congresso, o governo federal, o grande capital, aonde que eles querem chegar? Olha, não é difícil perceber, olhando esse conjunto de medidas, o que está acontecendo aqui. Primeiro, um aumento exacerbado do poder do mercado financeiro, que sempre mandou, não é? Mas agora vai mandar, com base na aprovação do PLP 19/2019, que, aliás, inconstitucional, tem vício de origem, um arcabouço terrível, mas o Congresso aprovou, tem ação de inconstitucionalidade. Esse projeto aumenta ainda mais o poder do mercado financeiro. No âmbito do patrimônio público, o que nós estamos vendo é uma verdadeira rifa do nosso patrimônio, tanto em âmbito federal como dos estados, as empresas de energia elétrica, de saneamento, todas sendo rifadas. Por que eu falo rifadas? Não falo nem privatizadas. Porque elas estão sendo vendidas. Engraçado que eu já vi várias pelo mesmo preço, 50 mil. Parece-se o preço de uma rifa, sabe? 50 mil. 50 mil por uma empresa elétrica estatal, por uma empresa de saneamento básico, de fornecimento de água. E o que nós estamos vendo? Várias dessas empresas estão sendo adquiridas por fundos financeiros. Fundos. Esses fundos financeiros não entendem nada dessas áreas. Eles querem apenas um negócio altamente lucrativo e eles não fazem investimentos. Nós vimos isso agora, há poucas semanas, com o apagão do Amapá. A empresa que comprou lá, a empresa de energia elétrica no Amapá, não fez um investimento, um dos geradores estava queimado há 1 ano e ficou queimado. Até que queimou o segundo, veio o apagão. A Eletrobras pública teve que ir lá socorrer, porque a própria empresa não tem nem estrutura para cuidar daquilo ali. Ela só quer o lucro das tarifas. Imagina isso acontecendo no Brasil todo. E agora, o Bolsonaro acabou de entregar uma medida provisória para cuidar do formato de privatização da Eletrobras. Então, nós estamos em risco de um apagão geral no país. Nós estamos em risco em relação às nossas finanças, com essa independência irresponsável que foi dada ao Banco Central, total, uma independência total. O Banco Central, a parte da estrutura do Estado, sem tutela alguma. Nem o Banco Central americano, que é privado, sempre foi privado, não tem essa completa falta de tutela. E daí também a privatização da Casa da Moeda, que já está em andamento. Então, olha, a nossa soberania, com a privatização da Casa da Moeda, com essa possibilidade de contas em dólar, que é um passo para transações em dólar aqui dentro, a dolarização indireta da economia brasileira, conectando isso com esse desmonte da estrutura do Estado que a PEC 32 traz. Ela desmonta a estrutura do Estado que nós conhecemos, abre para a participação do setor privado onde ele quiser. O Estado vai ficar agindo na subsidiariedade, que é um dos princípios colocados lá na PEC 32. Ou seja, o Estado vai atuar nas sobras. Conectando isso com essa PEC 32, que hoje está sendo discutida no Senado. Inclusive, a Auditoria Cidadã entregou hoje, via cartório, interpelação extrajudicial
Da mesma forma que nós entregamos interpelação extrajudicial em relação também à independência do Banco Central e ao projeto de lei 3877. Porque aqui no Brasil, nós não temos um mecanismo de responsabilização sobre o voto. Quem está lá no Congresso faz os acordos políticos, recebe lá, como recebeu aí, os bilhões que saíram nos jornais na época da eleição da mesa da Câmara, e fazem as suas negociações políticas e outras coisas mais, e depois votam projetos que sabidamente serão danosos para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, impedirão o nosso desenvolvimento socioeconômico. E quem é que responde por isso? Então, depois eles falam, não tinha como saber que essa consequência... Tem sim. Então, agora, nós fizemos interpelação extrajudicial. Não tem como dizer que não sabiam. Não tem como dizer que não dava para perceber aquilo ali. Dava, tanto é que está registrado. Isso aí pode dar margem futuramente a ações de responsabilização. Né? Nós já tivemos sucesso numa dessas interpelações, quando nós tivemos essa iniciativa por ocasião da reforma da Previdência, e nós usamos esse instrumento da interpelação extrajudicial para questionar os parlamentares sobre a responsabilidade deles em relação à capitalização individual, que tinha dado errado em quase todos os países onde ela foi implementada, tanto é que 18 deles já tinham voltado atrás. A exemplo do Chile. Então, depois nós ficamos sabendo que essa interpelação foi um dos pontos, claro que não foi o único, mas foi um dos pontos que pesou para que não aprovassem a capitalização individual, que teria sido extremamente danosa. Então, voltando aí à sua pergunta, que quando eu falei da interpelação eu dei uma desviada, quando a gente vê todo esse desmonte do patrimônio público através das privatizações insanas, o desmonte da própria estrutura do Estado, com a PEC 32, o desmonte dos direitos sociais, com as contrarreformas, com a PEC 186, o avanço, por outro lado, do poderio financeiro com a independência do Banco Central, que formaliza, né, o poder financeiro que sempre existiu, mas aí formaliza, agora eles estão lá com todo o poder, não é? Legalizado, e tudo isso junto mostra quais as atividades hoje que estão tendo espaço no país. A indústria está desaparecendo. Nós estamos num processo de desindustrialização brutal. Até indústrias multinacionais que funcionam aqui no Brasil estão indo embora. Exemplo da Ford. O que está sobrando, Gilson? Está sobrando o agronegócio voltado para a exportação. Quer dizer, nem é o agronegócio que garante alimento para a população brasileira. É o agronegócio voltado para a exportação. E esse tipo de agronegócio, tal como a atividade de mineração, que é a outra, que vai exacerbada, ambas só têm deixado aqui dano ambiental. Devastação das nossas florestas, incêndios, matança de rios. Olha em Minas Gerais, com é um processo de reversão neocolonial, né? Como? É um processo de reversão neocolonial. É o neocolonialismo em todos os seus aspectos, com respaldo desse parlamento. Sim. Com respaldo do governo que sanciona e muitas vezes joga medidas provisórias. Então, nós estamos vivendo uma calamidade, não só pelo quadro de pandemia, com mais de 255 mil mortos, e não tem remédio, não tem vaga em hospital, não tem vacina, não tem nem oxigênio dentro dos hospitais. Sim.
Então, é uma calamidade sem proporção. E é assustador, Gilson, nesse quadro pandêmico, nesse quadro de desigualdade social que se aprofunda a olhos vistos, com o aumento das famílias morando nas ruas, com a quantidade de pedintes, porque as pessoas não têm emprego, não têm nem como fazer atividade informal, o governo ainda atrasa o auxílio emergencial. Exatamente. Não pagou janeiro, não pagou fevereiro, já estamos em março, e ainda coloca chantagem lá na PEC 186, que para dar o auxílio, querem cortar os direitos sociais previstos na Constituição. E vai lá ler o que está no texto da PEC. O que está lá é cortar os direitos sociais para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Maria Lúcia, aproveitando esse gancho, né, nós temos vários problemas aí que você apresentou de uma forma bem profunda. No tocante à questão do sistema financeiro, nós podemos pensar em algum processo, algum projeto de reforma desse sistema financeiro. É possível alguma reforma sem rupturas? Como é que você enxerga esse caminho? Que eu acho que é um debate que nós tínhamos que começar a fazer para justamente ver os limites, inclusive, do sistema que nós estamos, né? Olha, a questão com esse Congresso dessa característica que está aí, que está votando o que está votando, conseguir revogar o que eles estão aprovando agora, não será fácil. O que é possível fazer, que eu vejo, é começar a construir outra coisa. A partir da base da sociedade. Por exemplo, os bancos comunitários. Os bancos comunitários são capazes de fazer uma revolução em termos financeiros no país. E nós podemos ter bancos comunitários em todas as cidades. Nós podemos ter bancos comunitários, mais de um banco comunitário. Em cidades grandes, muito mais, vários. Podemos ter bancos comunitários ligados a determinadas atividades. E que vão ali criar a sua moeda própria, ali, a moeda social. E já existem experiências, tem alguns municípios já no Brasil, pouquíssimos, mas já tem, que conseguiram atrelar essa questão do banco comunitário ao funcionamento institucional do município, viabilizando ações sociais no âmbito do município interessantíssimas. Então, tem algumas experiências no Brasil extremamente exitosas. Agora, isso aí vai depender de um engajamento popular, porque isso aí teria que ser uma ação multiplicada Brasil afora. Então, em vez de eu colocar meu dinheiro num banco comum, eu vou operar através de um banco comunitário, porque aí eu sei que enquanto meu dinheiro está num desses bancos institucionais aí, oficiais, aquele dinheiro, em vez de ser canalizado para um empréstimo a algo que vai gerar desenvolvimento socioeconômico no país, esse dinheiro está indo para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Todos nós que temos conta bancária estamos indiretamente contribuindo para isso. Agora, se a gente colocar o nosso dinheiro num banco comunitário, a gente vai saber que aquele dinheiro está indo financiar uma atividade local, uma agricultura familiar e uma pequena empresa, porque só essas também é que conseguem, porque os limites de empréstimo são bem reduzidos nos bancos comunitários. É só para os pequenos mesmo. Entendi. Né? Maria Lúcia, nosso tempo aqui, infelizmente, é curto. Eu quero agora trazer um panorama aqui para a conversa, né? Uma conversa que está muito boa, né? Estamos gostando muito aqui da nossa conversa. Eu quero trazer um panorama internacional, né? Você teve um protagonismo aí em alguns processos internacionais
né? Eu queria que você falasse para nós aqui de dois casos, né? O Equador e a Grécia, né? Rapidamente aqui, para as pessoas entenderem, inclusive, terem a dimensão do trabalho e da auditoria nesses processos internacionais, né? Como que você pode nos passar uma visão do que foi o caso do Equador e o caso da Grécia? Sim, Gilson. Ambas experiências, né, são motivo de extremo orgulho, né, para nós, de reconhecimento ao nosso trabalho. No Equador, foi formada uma comissão para fazer auditoria da dívida externa do país, uma iniciativa institucional do presidente da República, através de um decreto. E nesse decreto, ele convocou os órgãos oficiais do Equador que manejam a gestão da dívida pública, convocou movimentos sociais equatorianos e convocou 6 estrangeiros para dar uma legitimidade popular internacional. E eu tive a honra de ser uma dessas pessoas. Aquele processo identificou, eu trabalhei na subcomissão de dívida externa com bancos privados internacionais, que era o setor da dívida mais oneroso e também de maior volume de dívida. Na maioria dos países, as pessoas ligam dívida externa ao FMI. FMI sempre foi um dos menores credores, aqui no Brasil também. O maior de todos os credores, cerca de 90% da dívida externa, antes dela ser transformada em dívida interna, né, porque todos os países passaram por essa transformação, a maior parte da dívida externa sempre foi dívida externa junto a bancos privados internacionais. Porque é um tipo de dívida que já nasceu naquele esquema de financiamento de ditaduras, dívida obscura, vários esquemas, transformações de dívida. Os bancos privados, diversas vezes, exigiram que dívidas privadas, dívidas contraídas por bancos, por multinacionais, fossem transformadas em dívida pública. E aquilo vai virando bolo. Resultado, nós comprovamos toda essa continuidade de negociações, comprovamos documentalmente, comprovamos que na década de 80, quando houve uma crise também fabricada pelos bancos, que elevaram unilateralmente as taxas de juros internacionais, aquela crise serviu para a entrada do FMI oficialmente nos diversos países, em 83. FMI entrou em 83 no Equador, no Brasil, na Argentina, tudo quanto é país, porque o processo foi imposto de fora para dentro de forma idêntica em todos os países. Aquela dívida resultante daquela crise lá da década de 80, ela foi toda assumida pelos bancos centrais em cada país. Já começa aí a grande irresponsabilidade do Banco Central, porque ele, como agente do sistema financeiro, ele não poderia assumir o papel de devedor, e ele assumiu. Ele assumiu o papel de devedor naqueles contratos completamente ilegítimos, feitos segundo as leis de Nova York, com cláusulas abusivas. Por isso é que a década de 80 é chamada de década perdida, não só no Brasil, em todos os países da América Latina, por conta dessas negociações que assumiram, bancos centrais assumiram dívidas privadas e passaram a pagar isso, passaram a pagar uma dívida que nunca tinham recebido e onerando brutalmente as contas públicas e toda a nação. O que aconteceu com esses contratos assinados pelos bancos centrais? Lá no Equador, nós conseguimos provar aquela dívida decorrente daquele contrato prescreveu. Uma dívida morta, uma dívida prescrita é uma dívida morta. E nós conseguimos localizar o documento de renúncia àquela prescrição. Imagina o crime cometido contra a sociedade. Por quê? Nenhuma autoridade tinha legitimidade para renunciar àquela prescrição. A sociedade ficou livre de ter que pagar aquela dívida. A nação ficou livre. E o presidente do Banco Central do Equador e ministro da Fazenda foram lá e renunciaram. E nós localizamos esse documento. Logo depois dessa renúncia, houve o plano Brady,
em Luxemburgo, que transformou aquela dívida prescrita em novos títulos, ressuscitando aquela dívida. E depois houveram negociações posteriores. Como nós provamos tudo aquilo, documentamos, e lá no Equador havia vontade política de enfrentar o tema, o presidente Rafael Correa se reunia diretamente conosco, pedia os documentos. Quando a gente falou da renúncia, ele, nossa, deixa eu ver. E ele analisava tudo com a gente e chamava escritórios jurídicos para confirmar os nossos relatórios. Eu sei que depois de tudo entregue, todos os relatórios de auditoria entregues, referendados juridicamente, ele tomou a si um ato soberano e fez uma proposta de negociação, de recomprar aqueles títulos por 30% do valor. Quem não quisesse entregar, que fosse ao judiciário e ele iria se defender com aquele nosso relatório de auditoria, que, segundo o qual a dívida já tinha sido mais do que paga. O Equador era credor. Resultado, 70% daquela dívida externa em títulos, que correspondia à maior parte da dívida externa, quando ainda não existia praticamente dívida interna, possibilitou um alívio financeiro, mediante o qual o Equador investiu em saúde, educação, em construção de estradas e vários outros investimentos. Depois vocês podem olhar os dados da CEPAL. O que aconteceu com o Equador comparativamente aos demais países latino-americanos a partir de 2008. Foi impressionante. E no tocante à Grécia, qual que foi o processo do Equador e a Grécia? A Grécia foi um processo mais complexo ainda, né? Muito mais complexo. Porque a Grécia, a iniciativa lá foi uma iniciativa do parlamento grego. A comissão foi uma comissão que funcionou a partir de uma iniciativa parlamentar. Então, não foi o Poder Executivo, foi o parlamento. O que nós apuramos lá na auditoria foi gravíssimo. A Grécia foi usada como vitrine. Vários mecanismos financeiros atuaram lá. Em função do tempo aqui, eu vou falar só de um deles, que usou a Grécia. Por exemplo, eram vários contratos, exatamente para impedir a identificação dos mecanismos. Se faziam vários contratos, cada pedaço da operação estava num contrato diferente. Então, só mesmo um processo de auditoria integral que estudasse aquele conjunto de documentos iria perceber a trama. O que fizeram? Num dos contratos era a ajuda de 17 países para a Grécia. Esses países pagavam uma ajuda, essa ajuda ia para o Banco Central Europeu, para uma conta vinculada. Dessa conta vinculada, o dinheiro não chegava na Grécia. Porque aí entrava em ação outros mecanismos. Mecanismos que alimentavam os bancos. Os bancos, o que os bancos fizeram? Emitiram títulos privados, os derivativos, muito semelhantes à letra financeira garantida que o Banco Central autorizou os bancos a emitir aqui no Brasil em 2020. Naquele pacote de ajuda aos bancos em função da pandemia, o Banco Central autorizou. Então, o banco que tem lá uma pilha de créditos a receber, ele pode emitir papéis privados, próprios, como as letras financeiras garantidas aqui no Brasil, de dezenas de bilhões de reais, tá? O que aconteceu lá na Grécia? Os bancos tinham emitido esse tipo de letra financeira garantida, títulos privados. Só que eles emitiram com nomes, como se fosse assim, letras gregas. Eles batizaram de letra grega, como eles poderiam ter batizado de letra quadro, letra círculo, qualquer nome que eles quisessem. Eles batizaram de letra grega. Mas aquilo não tinha nada a ver com o título oficial grego. Aqueles papéis, eles iam para um fundo, olha, era uma trama. Eles iam para um determinado fundo
E esse fundo é que recebia aquela ajuda que os outros países, teoricamente, destinavam à Grécia. Então, quando nós percebemos isso aí e fomos juntando as peças desse quebra-cabeça formado por vários contratos, nós identificamos uma arquitetura financeira que, no final das contas, eu não sabia que quando eu estava lá quebrando a cabeça para entender aquilo ali, eu estava trabalhando para o Brasil. Aquela trama, aquela engenharia financeira é extremamente parecida ao esquema de securitização de créditos que está sendo implantado no Brasil em vários estados e municípios. Por exemplo, vocês estão em São Paulo, né? No estado de São Paulo funciona a CPSEC S.A., uma empresa securitizadora estadual que opera um esquema gerador de dívida ilegal, dívida pública ilegal, extremamente parecido com esse mecanismo que atua na Grécia. Lá, infelizmente, o primeiro-ministro Alexis Tsipras não teve a vontade política que o Rafael Correa teve. Não enfrentou o sistema. Pelo contrário, traiu o povo, né? Ele tinha convocado um referendo, em vez de seguir o resultado do referendo que o povo votou para ele não assinar o terceiro acordo com a Troika, né? Que, no fim das contas, é o FMI, porque é FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, mas quem manda é o FMI. O povo votou para que a Grécia não assinasse aquele referendo. O que ele fez? Assinou, renunciou, dissolveu o parlamento, convocou eleições imediatas. Resultado: a Grécia só registrou uma dívida como se tivesse recebido aquele recurso da ajuda dos demais países, se obrigou a pagar tudo aquilo, mas o dinheiro não entrou. Porque daquela conta vinculada, o dinheiro já ia direto para essas obrigações privadas que estavam em poder dos bancos. Um verdadeiro escândalo. Apesar desses mecanismos, desse que eu resumi aqui, e outros terem sido completamente comprovados, o Alexis Tsipras deixou tudo isso de lado e a Grécia perdeu, leiloou, privatizou até ilhas, né? Privatizou tudo, todos os bens públicos, inclusive ilhas, chegaram a ser privatizadas. E ambos os casos, né, embora a gente veja que a vontade política é que conta, né, a auditoria é só uma ferramenta que mostra a verdade. Só. O resultado efetivo vai depender da atuação dos governantes. E essa atuação, por sua vez, vai depender da pressão popular, do conhecimento popular. Por isso é que a auditoria cidadã, enquanto não acontece a auditoria oficial aqui no Brasil, vem procurando popularizar o conhecimento desses mecanismos, dessa geração ilegal, fraudulenta de dívida pública por meio de diversos mecanismos, não é? Porque a dívida deveria ser um instrumento de aporte de recursos ao Estado. Deveria ser um processo transparente, um processo que viabilizasse investimentos, e não o que está acontecendo, né? Que funciona às avessas, como um processo que suga recursos, que impede o nosso desenvolvimento e tudo mais. Maria Lúcia, muito bom esse debate. O panorama internacional é fundamental e essa experiência da auditoria foi muito rica. Nós acompanhamos isso de lupa, né? Enquanto ocorria, né? São eventos históricos muito importantes. E a auditoria, pelo papel que ela cumpre, pela força que ela tem e pelo debate que ela faz, tanto do ponto de vista político quanto econômico, a auditoria tem bastante críticos, né? Sejam aí da direita, seja da esquerda, né? São críticas das mais variadas, né? Algumas abertamente neoliberais e algumas também muito focadas aí na famosa pizza da auditoria, né? Que há uma crítica aí de alguns setores do pensamento econômico, inclusive progressista, de esquerda,
em relação a esses dados. Eu queria que você comentasse para nós um pouco sobre essas críticas, né, dialogando com elas, aí até para que quem nos acompanha tenha um pouco ciência desse debate do pensamento econômico. Sim, Gilson. Parte das críticas, né, que a gente recebe vem de pessoas ligadas a bancos, né? De CEO de banco, gerente de fundo financeiro. Então, essas aí já deveriam ser completamente descartadas pela sociedade, não é? Porque, claro, que quem ganha com esses mecanismos financeiros vai ter muita raiva de quem está denunciando, porque se não fosse a auditoria cidadã, quantas pessoas conheceriam o mecanismo da remuneração da sobra de caixa dos bancos no Brasil? Né? Quantas pessoas conheceriam quanta coisa que só a auditoria cidadã tem coragem de vir a público e denunciar? Então, esse pessoal aí da área dos bancos, né, que maneja fundos e tudo mais, esses eu nem acho que a gente nem deveria considerar. Agora, outros criticam principalmente o fato da auditoria cidadã somar juros e amortizações. Esse aqui é o gráfico de Pix, vocês não vão conseguir ver os números aí, mas na página que está aí do lado do meu nome, auditoriacidadã.org.br, vocês encontram lá o gráfico, inclusive o gráfico mais novo do que esse que eu tenho impresso aqui. Esse aqui é de 2019, lá na nossa página já está o de 2020, que a gente acabou de analisar. Por que nos criticam? Vocês somam juro e amortizações. Por que a gente soma? Porque desde a CPI da dívida pública, nós provamos com documentos oficiais que grande parte do juro está sendo contabilizado como se fosse amortização. Então, isso, muita gente que pode chegar à conclusão de dizer, isso aí não tem problema, está contabilizado. Tanto faz contabilizar como juro como amortização. Não, gente, não tanto faz, não. Vou dar um exemplo. Nós temos uma restrição na Constituição, está lá no artigo 167, inciso 3, que proíbe emissão de novos títulos da dívida para pagar despesas correntes. Quais são essas despesas correntes? São as despesas que consomem no período de um ano. Pagamento de professores, profissionais de saúde, manutenção do Estado, não investimento. Investimento é outra coisa. Não a construção de um hospital, mas a manutenção. E também juros. Juros também são despesas correntes. Então, para emitir título para essas despesas correntes, está lá na Constituição, teria que ser feito um processo legislativo explicando por que essa emissão excessiva de títulos para despesa corrente, que déficit é esse, por que ele existiu, qual a necessidade, ou seja, a coisa teria que ser debatida e aprovada no Congresso. O que aconteceu ao longo de mais de 20 anos? Nós produzíamos superávit primário, ou seja, a arrecadação estava aqui, o gasto com todas as despesas correntes estava aqui, sobrou em 20 anos R$1 trilhão de superávit. 1 trilhão. O que aconteceu com esse 1 trilhão aqui? Além de pagar dívida, durante todo esse período, o governo emitiu título para pagar juros, porque a taxa de juros aqui no Brasil estava alta demais, e mesmo produzindo esse superávit brutal,
não era suficiente para pagar toda a conta dos juros. Só que os sucessivos governos não queriam mostrar, o próprio mercado não queria mostrar o tamanho do gasto com juros. Não queria um projeto que tramitasse no Congresso para dizer, olha o tamanho do gasto com juros. Não, o superávit, apesar de altíssimo, não está dando para pagar toda a conta dos juros. Por que eles não queriam esse processo, esse projeto? Porque certamente deputados e senadores iriam questionar, mas espera aí, que dívida é essa? Que investimento está sendo feito com essa dívida? Zero. Até o Tribunal de Contas da União já declarou isso. A dívida interna brasileira não tem servido para investimentos no país. Peraí, não tem servido para investimentos? Então tem servido para quê? Aí iria aparecer a remuneração da sobra de caixa dos bancos e os outros mecanismos, que não queriam que aparecesse. Então, o que fizeram? Todo ano, uma grande parte dos juros foi contabilizada como amortização. E, na condição de amortização, foram emitidos títulos para pagar essa amortização. Então, nós vivemos um negócio esdrúxulo, Gilson, que, quando a gente olha o dado oficial, o volume de amortizações, eu tenho um livrinho aqui que dá para ilustrar isso direitinho, dá o tamanho certo. Ó, vamos supor, aqui está o estoque da dívida, está em azul aqui, ó. Está aqui o estoque da dívida. Aí, um pedaço, um pedaço da dívida aqui cresce. E esse pedaço aqui que cresce é contabilizado como se fosse amortização. Quem conhece um mínimo aí de termos financeiros, quando você amortiza uma dívida, isso a população sabe, quem tem uma dívida bancária, qualquer tipo de dívida, sabe. Quando você amortiza uma dívida, o que tem que acontecer com esse estoque? Tem que diminuir. Como é que pode, no caso da dívida federal, você amortizar e a dívida sair daqui e vir para cá? Por causa dessa contabilização de juros como amortização. Isso está tudo documentado na página da Auditoria Cidadã, tem vários materiais sobre isso, com ilustrações gráficas e tudo mais. Então, quem nos critica porque a gente soma juros e amortizações, não deve saber dessa manobra fraudulenta, inconstitucional, da contabilização de grande parte do juro como se fosse amortização, fazendo crescer a dívida. Por que cresce? Porque, na verdade, isso aqui é juro. Aí, eles emitem título para pagar esse juro. Quando emitem, o estoque vem para cá. Interessante. Muito bom, Maria Lúcia. Olha, esse debate, nós conseguimos aqui aprofundar algumas discussões que são importantes. Esse é um debate, muitas pessoas conhecem a auditoria, mas quem não conhece está conhecendo agora a qualidade aqui técnica e política da construção aqui da auditoria. Conseguimos aqui aprofundar tanto a questão internacional, aprofundar, inclusive, uma resposta às críticas, e como o tempo é curto, né, nós vamos já caminhando aqui para o final, eu queria que você falasse para nós aqui, né, duas coisas, né, primeiro, das campanhas e das lutas aí mais atuais da auditoria, e também deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que nos assistem, nos acompanham, sobre como lutar e por que lutar para transformar essa situação. Certo. Bom, em primeiro lugar, convidar as pessoas para visitar a página da Auditoria Cidadã, acessar as redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E vocês não imaginam o esforço que nós fazemos para traduzir essas pesquisas, essas investigações que nós fazemos, porque da forma como o Banco Central apresenta, como o Ministério da Economia apresenta,
é muito complicado para a população em geral compreender que conta é essa que ela está pagando. Eu conclamo as pessoas a acessarem as nossas redes, os nossos materiais, enviarem sugestões, o que ainda não tiver bem explicado, claro, dê sugestões, participe, porque era para estarmos num patamar de desenvolvimento socioeconômico muitíssimo mais elevado. O Brasil não é qualquer país, o Brasil é um dos países mais ricos do planeta em todos os sentidos e tem sido muito mal administrado. E a nossa população desconhece. Como ontem, numa live brilhante, o ministro Aires Brito falou, a população desconhece os seus direitos, desconhece a Constituição e desconhece o seu poder. As pessoas podem muito mais do que elas imaginam. Mas, para isso, elas têm que ter, em primeiro lugar, conhecimento. E, segundo lugar, elas precisam se engajar, se organizar. Nós não vamos conseguir mudança nenhuma com pessoas isoladas, correndo no meio da rua, isoladamente. Não adianta. Nós temos que ter movimentos organizados. Para que possamos participar de forma coletiva e implantar a mudança. A mudança que eu acredito virá da base da sociedade para cima. Não virá de cima para baixo. Virá da base. E essa base tem que ter conhecimento, consciência do seu poder e do seu dever de cidadania. Não é? Porque nós temos um papel a cumprir nessa nação da qual somos parte, né? Então, eu quero animar as pessoas. A única coisa que nós não podemos fazer é desanimar, apesar desse quadro terrível que a gente está assistindo, mas tudo que estão destruindo terá que ser construído. E a chance de construirmos é termos uma base da sociedade consciente, fora da caverna. Ninguém aqui pode acreditar mais nas sombras. Nós temos que enxergar a realidade do nosso país, as imensas possibilidades e colocar mãos à obra, arregaçar as mangas. Uma das campanhas que nós temos lá na Auditoria Cidadã e que temos recebido muito retorno, muita gente falava, eu estava muito deprimida, eu não via saída, e com essa campanha é hora de virar o jogo, eu já estou um pouco mais animado. Então, gente, acessem lá, é hora de virar o jogo. Apesar de tudo isso que nossos olhos estão enxergando aí nesse governo, nesse Congresso, etc. É possível e é hora, desde que as pessoas acordem, lutem juntas e se organizem. Não é? Então, nesse sentido, Gilson, eu finalizo aqui com um grande agradecimento por essa oportunidade, parabenizando o seu canal por essa iniciativa, porque é assim que nós vamos acordar a sociedade, possibilitando, né, o conhecimento das várias iniciativas bacanas que estão aí, não só na Auditoria Cidadã, mas em vários movimentos que estão surgindo na base da sociedade brasileira, com agricultura familiar, solidária, os bancos comunitários. Olha, a gente tem muita coisa boa nascendo. Então, vamos nos agarrar nisso, participar. Se cada um der a sua parte, vamos virar o jogo mais depressa do que a gente imagina, viu? Agradecemos muito, Maria Dulce. Olha, é uma grande alegria mesmo. Com certeza, todo mundo que está assistindo aí, acompanhando, interagindo nesse debate, deve estar pensando o mesmo. É uma riqueza política, econômica, e é um exemplo, né? O seu trabalho, o seu exemplo e da auditoria são sinais aí de que nós temos um caminho de luta, dedicação e que vamos virar esse jogo. Então, agradecemos a todos, a todas aí. Vamos encerrar agora aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, Maria Dulce. Eu que agradeço. Um forte abraço para você e todos aí do programa. Gratidão.